Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia! É muito bom estar aqui de novo com vocês para a nossa aula desse domingo e para dizer também que estou com muita saudade de vocês. Não vejo a hora de voltar e estarmos juntos na nossa sala, lá no Junior Zoom. Enquanto isso, é necessário que a gente tome bastante cuidado, não é isso? Lavar as mãos, todos aqueles cuidados que estão nos ensinando como ter para que não pegue a doença, o Covid, não é isso? Mas eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E já já nós vamos estar de voltas novamente na igreja. E como nós sempre fazemos, todo domingo nas nossas aulas, vamos começar todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Bom dia com Jesus no coração. Vamos de novo, gente? Mas olha só, é forte, hein? Não é que... É bem animado, hein? Vamos lá? 1, 2, 3. Bom dia com Jesus no coração. É verdade. E para começarmos nossa aula de hoje, vamos começar com uma oração. Então vamos colocar nossas mãos juntas, fechar os olhos e vamos orar. Pai eterno, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque temos essa oportunidade agora de aprendermos mais a Tua Palavra. Nossa oração, Senhor, é que Tu possas falar poderosamente aos nossos corações, à nossa mente, e que nós possamos entender, Pai, a Sua mensagem para a nossa vida hoje. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio, Pai, de podermos estar falando contigo agora, podemos colocar as coisas que estão em nossos corações, te agradecer e também te pedir. Ser conosco, Pai, hoje e sempre, no nome santo do Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, que oramos. Amém e amém. Muito bem. Nós vamos falar hoje um tema muito legal que quase todo domingo, na verdade todo domingo, quando a gente se encontra nas nossas classes, eu falo com vocês que existem duas coisas que são muito importantes para que tenhamos intimidade com Deus. Vocês se lembram? A primeira é oração. Falar com Deus. É um grande privilégio termos essa oportunidade de falarmos diretamente com Deus. E a segunda coisa que é importantíssima para que nós possamos ter comunhão com o nosso Pai é o quê? Leitura da Palavra de Deus, a Bíblia. Ter nossa vida devocional, buscarmos ao Senhor através da Palavra de Deus. Então, lembra que nós sempre falamos que para ser amigo é preciso ter contato, é preciso falar com Deus, é preciso conhecer o que Ele quer para nós. Então, é fundamental que nós tenhamos essas duas coisas que a gente sempre fala todo domingo. Ter uma vida de oração, falar com o Senhor, abrir o nosso coração diante dEle, não é isso? E conhecer o que está na palavra, que é a vontade revelada de Deus para nós. Na palavra nós encontramos diversos ensinamentos e como devemos nos portar, como devemos ser, para que nós possamos ser filhos melhores para o Senhor, possamos agradar o coração de Deus e podemos também viver em harmonia com o que encerca a nossa vida, certo? E eu queria falar com vocês essa é uma música que nós já vamos escutar e essa letra é linda. É uma das músicas que eu particularmente mais gosto de ouvir, porque a letra é profunda. Eu queria colocar para vocês aqui nesse slide um pouco desta letra para nós vermos juntos. Olha só, a música chama Falar com Deus. Olha só, na oração eu encontro calma, paz no coração. É o momento que eu estou com o Senhor, só com Ele. Então tenho paz, calma no meu coração. Na oração eu encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Você se sente bem quando você fala com Deus. Eu me sinto muito bem. Eu tenho certeza que você também se sente muito bem quando fala com Deus. Outro é, falar com Deus me satisfaz, me completa. Porque é a oportunidade que eu coloco diante dele, as minhas alegrias,
as bênçãos que Ele tem me dado, agradecer e também pedir a certeza que Ele nos ouve, a certeza que Ele quer o melhor para nós. Então, ter a oportunidade de falar com Deus também me satisfaz. Falar com Deus é um grande privilégio. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz para que nós possamos ter livre acesso ao Pai. Foi um sacrifício. Para Ele foi dolorido demais naquela cruz. Morreu por nós para que o véu que separava, você lembra do tabernáculo? Dos santos, dos santos, dos santos, aquele véu se rasgou. E agora nós não precisamos mais de alguém intermediando. Nós temos livre acesso a Deus. Falar com Deus, então, é um grande privilégio, uma conquista gigante, enorme, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Abrir a alma ao Criador, abrir o coração, colocar diante dele as nossas petições, nossas angústias, aquilo que nos entristece e aquilo que nos alegra. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos, ou seja, Deus ouvindo a nossa oração e ouvir a voz do nosso Salvador. Essa música é muito linda e a gente vai ouvir ela agora, todinha. Eu vou colocar a letra aqui. Talvez seus pais conheçam, porque nós já tocamos essa música específica na igreja. Mas eu convido você agora para juntos cantarmos esta música que nós vamos botar agora no som e tenta acompanhar comigo. Vou botar aqui a letra para que vocês possam acompanhar junto comigo. Vamos lá, solta o som. A oração encontro alma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites e o seu perdão encontro paz. Não é linda essa música? Vamos cantar a segunda parte dela? Com Deus é o que preciso. Cante adorando ao Senhor. Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Bem forte agora, vamos lá. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão
grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Linda, não é? Essa música é muito bonita. Eu, particularmente, gosto muito de adorar o nosso Deus com esse louvor que fala sobre a oração, que é o tema que nós vamos falar exatamente hoje na nossa aula. Antes de começarmos a nossa aula, eu tenho algumas perguntas para você e eu queria muito que você pensasse sobre essas perguntas e depois até me escrevesse a resposta dessas perguntas que eu vou colocar aqui na televisão para você ler junto comigo. Olha só. Será que Jesus orava? E os discípulos? Será que eles oravam também? Eu já adianto para você, com certeza. Com certeza, nosso Salvador tinha uma vida de oração, tinha prazer em falar com Deus, né? E também ele ensinava os discípulos. Lógico, por quê? Porque eles tinham que passar depois dos ensinamentos para que nós possamos aprender hoje, nós temos hoje os aprendizados. Então, eles ficavam próximos de Jesus, aprendendo. Então, já adianto para vocês, com certeza, eles tinham uma vida de oração. O que é oração para você? O que é oração para você? Pensa. Depois eu queria que você escrevesse para mim, tá? Pede para o papai e mamãe me mandar, escreve no caderno e manda para mim para o WhatsApp. O que é oração para você? Oração é falar com Deus. E nas suas palavras, o que é oração? Nota aí. Existe forma certa de orar? Será que existe forma certa de orar? Claro que tem. É lógico que tem uma forma certa de orar. Nós estamos falando com Deus, não é? Existe forma certa de orar, sim. E Ele nos ensina. Onde Ele nos ensina? Na palavra de Deus. Na Bíblia. Existe sim a forma certa para orar. Jesus deixou algum modelo de oração? O que vocês acham? Vocês acham que Jesus deixou algum modelo de oração? Com certeza, com certeza. E nós vamos falar hoje também sobre esse modelo de oração. O tema da nossa aula hoje chama Jesus ensina sobre a oração. Eu queria que você tivesse sua Bíblia agora nas suas mãos, tá bom? E abrisse ela em Mateus 6, ok? Do versículo 5 ao 15. Tenha sua Bíblia nas mãos, porque nós vamos separar essa passagem em duas partes, tá? Mas é muito importante que vocês tenham a Bíblia na mão. Eu até aconselho a vocês que antes de começar a ver o vídeo na nossa aula, que você já tenha a sua Bíblia separada para a nossa Escola Bíblica Dominical, já ali, bonitinha, para que nós possamos estudar a Palavra de Deus juntos. Tudo bem? Muito bem. O que vocês enxergam nesta fotografia aqui, ó? Eu vou dizer para você o que eu enxergo nesta fotografia aqui. Enxergo Cristo, um desenho de Cristo aqui, uma grande multidão ouvindo o que ele estava ensinando, e também tinha umas pessoas mais perto aqui, que eram os discípulos, que também estavam aprendendo os ensinamentos de Jesus. E é justamente nesse contexto, nesse ambiente, que nós vamos falar na nossa aula de hoje, que tem como tema Jesus ensina sobre a oração. Antes de começarmos, eu queria fazer algumas observações para você, tá bom? Preste atenção nessas observações aqui, ó, que vai facilitar a gente entender um pouco o contexto daquele ensinamento. Tudo bem? Olha só.
A aula de hoje faz parte do Sermão do Monte, um grande sermão, os mais importantes sermões de Cristo na Bíblia e que nós vamos ver, sabe onde? Vamos lá, pega a sua Bíblia aí. Ó, o texto de hoje, como eu falei, está lá em Mateus 6, certo? A partir do versículo 5, vamos até o 15, tudo bem? Mas esse contexto do ensinamento estava dentro da mensagem que Jesus estava pregando no Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa um pouquinho mais para trás, ó. Começa, sabe onde? No capítulo 5 de Mateus. Está escrito lá, na sua Bíblia deve estar escrito: o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, onde Cristo pega para a multidão e fala sobre diversos aspectos de ensinamentos que todos deveriam aprender ali. Ele fala que os discípulos são sal da terra, ele fala que os discípulos são a luz do mundo, Jesus não veio revogar a lei, mas para cumprir, Jesus completa o que foi dito aos antigos, ou seja, o cumprimento da profecia, lembrando que a nossa Bíblia é o quê? Uma única história que aponta para Cristo. Exatamente aqui, ó, Jesus completa o que foi dito aos antigos. E depois vem, no capítulo 6 já, a prática da justiça. Depois vem como se deve dar esmolas. Depois vem como se deve orar, que é a nossa aula, onde nós vamos focar hoje, tá bom? Muito bem. Dito isso, Jesus estava ensinando quem? Os discípulos e a multidão ao redor, como eu já tinha falado para vocês no slide anterior. Jesus ensinava ao ar livre, ou seja, lá Jesus caminhava, parava e vinha aquela grande multidão cercando Jesus. Então era hábito de Jesus o quê? Ensinar ao ar livre, ou seja, o céu aberto, nas campinas, né? E ali o pessoal junto ali se sentava ao redor e ouvia os ensinamentos de Cristo. Jesus ensinou muitas coisas aos discípulos e também como devemos orar. Lembra que o tio acabou de ler sobre o Sermão do Monte, várias coisas que Jesus, vários ensinamentos que Jesus coloca ali no Sermão do Monte? Então, ele estava justamente preparando os seus discípulos, não é isso? Para quando ele fosse voltar para os céus, eles tivessem o quê? Entendimento do que poderia ensinar certo, né, gente? Ensinar certo as pessoas que ficavam ao redor deles. Jesus era exemplo. Você já viu aquela situação onde a pessoa fala uma coisa e faz outra? Não era o caso de Jesus. Jesus falava exatamente e fazia exatamente como ele falava. Ele era exemplo. Por isso nós podemos seguir o quê? O perfeito exemplo de Jesus Cristo. Ele sempre orava a Deus. Sempre orava a Deus. Então, dando início a essa parte da nossa aula de hoje, como se deve orar? Jesus ensina isso na palavra de Deus. Está lá. Ó, capítulo 6, versículo 5. Como se deve orar? É a primeira parte que Jesus utiliza aqui na palavra de Deus para ensinar sobre a oração. Está lá em Mateus 6, 5 a 8. Vamos lá. Versículos 5 e 6, veja bem, versículos 5 e 6, Jesus condena quem ora com falsidade, com hipocrisia. Como assim com falsidade? Vamos ler aqui, ó. 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensa? Dos próprios homens. Nossa, aquele camarada ali, ele é crente, hein? Pô, ele é espiritual. Mas e para Deus? Aquilo fazia diferença? Aquela oração fazia diferença? Ou era só da boca para fora? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, aqui é outra questão que Jesus ensina, como devemos orar com humildade. Mas existem duas coisas aqui que nós precisamos pensar e entender muito bem. Veja bem,
Olha só. Não se deve orar para mostrar para os outros que você é espiritual. O que Jesus está falando aqui? Que a sua oração ela tem que ser sincera. Veja bem, ele não está condenando aqui a oração em público, tá? Ele não está condenando aqui aquela oração que você lê, que você ora com a sua família. Não é o caso aqui. Ele não está condenando aqui, por exemplo, quando eu ou o professor Marcos, tio Marcos, te chama para orar na sala de aula. Ele está condenando aqui a oração falsa. A oração de quem quer se amostrar. Ou seja, não é isso que Deus quer. Deus quer um coração sincero. Ao orar, nós teremos que ser o quê? Humildes. Nós estamos falando com Deus. A gente tem que reconhecer a soberania do Pai e reconhecer que Ele tem um controle. Ele conhece o amanhã. Ele estava desde o início. Então, quando formos orar, temos que orar com humildade. No versículo 7 e 8, voltando aqui rapidinho, a questão de ir para o quarto, orar em secreto, não é necessariamente que dizer ali que para você orar corretamente, você tem que ir para o quarto para orar em secreto. Não é isso que a palavra de Deus está ensinando ali. O que a palavra de Deus está ensinando ali é que a sua oração deve ser humilde, submissa. Você pode orar com o seu amigo, você pode orar na igreja. O que Deus está ensinando ali, Jesus está ensinando ali é oração com humildade. Ok? Lógico. Por que o exemplo do quarto? Porque no quarto só está você e Deus ali. Não é isso? Aí você pode abrir seu coração. É esse tipo de oração que Deus está ensinando ali. Uma oração humilde, que pode ser no quarto ou em qualquer outro lugar. Mas uma oração verdadeira. No versículo 7 e 8, Jesus condena quem ora sem prestar atenção. Olha, isso é muito comum. Preste atenção. Quem ora sem prestar atenção no que está orando, repetindo as palavras, sem perceber. Olha só. 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que peçais. Ou seja, a questão aqui é que muitas vezes você faz uma oração automática e fica repetindo a mesma oração, as mesmas palavras, e nem está prestando atenção no que você está orando. É isso que Deus está falando aqui, é isso que Jesus está falando aqui. Essas vãs repetições, aquela oração que você faz igualzinha. Gente, você está falando com Deus. É um momento que você pode abrir, se sentir livre. Então, por que ficar repetindo as mesmas palavras? Então, você tem que vigiar, tá? Vigiar na hora da refeição, para não fazer aquela oração automática. Vigiar na hora de dormir, para não fazer aquela oração automática que você fala ali, nem está prestando atenção no que você está falando. É isso que Jesus está ensinando aqui. Não ficar repetindo as palavras como se Deus fosse ouvir mais ou menos, porque você está muito falando com Ele. Na verdade, o que Jesus quer aqui é ensinar que você tem que orar com o coração, sem ficar precisando repetir várias vezes. Olha isso. O problema aqui não é o tamanho da oração, e sim a oração feita de forma automática. Orações podem ser curtas, mas com muito significado. Olha, veja bem, gente. Uma oração curta, com um coração sincero, pode ter um significado enorme. Pode trazer muito mais, falar muito mais ao seu coração do que aquela oração longa que às vezes você faz e você não está prestando atenção. O tio aqui separou algumas orações que foram curtas e com um significado enorme de alguns personagens da Bíblia. Vamos ver. Olha só. Orações curtas, mas com grande significado. Vamos lá, porque o tempo está correndo. Respondeu quem? Salomão. Salomão. De grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai. Oração de Salomão para com o Senhor. Porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, em retidão de coração perante a tua face, mantiveste esta grande benevolência. E lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me.
teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo. Olha o que Salomão está pedindo para o Senhor. Ele não está pedindo riqueza, ele está pedindo o quê? Coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o que é bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? O que Salomão está pedindo aqui? Sabedoria. Olha essa oração. Vem da alma, vem do coração. Outra. Essa parte dessa oração aqui de Salomão está lá em 1 Reis 3, 6 e 9, tá? A outra oração de Elias. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias. Nós estudamos sobre Elias ano passado. E disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Olha que oração linda. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra se lambeu, e ainda lambeu a água que estava no rego. Ou seja, essa é aquela passagem de Elias, do fogo que desce do céu quando Elias ora ao Senhor. Isso está lá em 1 Reis 18, 36 e 37. Outro exemplo de oração curta, mas com muito significado. Jabez. Essa oração é particularmente linda. Olha só. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele estava pedindo. Por quê? Jabez estava orando com o coração. Está lá em 1 Crônicas 4, 10. Outra, oração do publicano. Nós falamos já sobre essa oração do publicano, repetindo aqui. O publicano estava em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim. Sê propício a mim. Poucas palavras, né? Mas profundas. Pecador. Sê propício a mim, pecador. Está lá em Lucas 18, 13. E mais essa aqui, ó. De Estevão, o diácono Estevão foi apedrejado porque estava pregando, ensinando a palavra de Deus. Olha isso. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia, no momento que ele estava sendo apedrejado: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Está lá em Atos 7, 59 a 60. Essa foi a primeira parte do que Jesus ensinou sobre a oração. E vamos para a segunda parte, que é a oração dominical, é o Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele é dividido em duas partes, tá? Está lá em Mateus 6, 9 a 15. Nós vamos destrinchar todos os versículos do Pai Nosso. Vamos lá. A primeira parte está lá no versículo de 9 a 10, tá? E faz referência ao nome, ao reino e à vontade do Pai. E a segunda parte está lá nos versículos de 11 a 15, tá bom? E a segunda parte fala das necessidades humanas, pão, perdão dos pecados e vitória sobre o mal. Ou seja, vamos dividir a oração dominical do Pai Nosso em duas partes. A primeira parte faz referência ao reino de Deus e à vontade do Pai. E a segunda parte faz referência às necessidades humanas, o pão, perdão dos pecados e vitória sobre o mal. Vamos lá. Primeira parte. Está lá entre os versículos 9 e 10. Faz o quê? Lembra que eu falei antes? Referência ao nome, ao reino e à vontade do Pai. Olha o versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que vocês entendem dessa primeira parte? Vamos lá? Primeira coisa, é um privilégio chamar Deus de Pai. Por que é um privilégio? Porque mostra intimidade,
mostra comunhão. Então, quando ele fala Pai Nosso, é um grande privilégio que nós temos. Mas quem tem? Somente os cristãos, aqueles que são tementes a Deus, podem chamar Deus de Pai. Outra parte desse mesmo versículo que eu queria que vocês enxergassem. Santificar o nome de Deus é ter reverência a Ele. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa guardar para a vida inteira. Quando falarmos de Deus, tratarmos do nome de Deus, é fundamental que a gente tenha reverência. Mas o que é reverência? Respeito. Reverência também é honrá-lo. Também é glorificá-lo. Também é exaltá-lo. Para ter reverência, precisa ter o quê? Um coração humilde. Para quem você vai ter respeito? Para aquelas pessoas que merecem respeito. E aqui nós estamos falando de Deus, o nosso Criador. Não é isso? Então, precisa ter um coração humilde e grato pelas bênçãos que Ele tem dado na minha, na sua, na vida de todos que cercam a nós. No versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Olha só. O termo reino aqui, reino dos céus, indica o reinado de Deus. Ou seja, venha o teu reino, venha o reinado de Deus, venha o governo de Deus, venha a sabedoria de Deus. Ou seja, você está pedindo aqui que venha o governo de Deus sobre a sua vida. Que venha a soberania de Deus sobre a sua vida. Que venha o governo de Deus sobre a sua vida. Venha o teu reino também indica, olha só que interessante, também indica soberania de Deus, nós falamos, indica que a completa salvação, ou seja, quando você está no reino de Deus, você está, assim, no máximo, no lugar que não haverá choro nem ranger de dentes. Quando você chama isso para você quer o quê? A salvação completa. Quando você fala, venha o teu reino, a igreja, a comunidade de homens que reconhece Deus como rei. Lembra aqui em cima que eu falei sobre isso? E também é o seguinte, o novo céu e a nova terra com toda a sua glória, como eu acabei de falar. Quando vocês pedem, venha o teu reino, está justamente falando a soberania de Deus, a completa salvação, a igreja, a comunidade de homens que reconhece Deus como rei e também o novo céu e a nova terra com toda a sua glória. Muito bem. Também, quando pedimos o reino de Deus, que, ou seja, pela segunda vinda de Cristo, aqui quando vem o reino de Deus, oramos pela conversão dos eleitos. Aqueles que foram eleitos e precisam se converter. O reino teve início com a obra de quem? De Cristo. E se completará quando? Com a segunda vinda de Cristo. Certo? Muito bem. Quando se pede que se faça a vontade de Deus, demonstra o quê? Um coração moldado a Deus. Quando você pede que seja feita a tua vontade, o seu coração já está buscando, não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus para você. É um coração moldado à vontade de Deus. Pois deseja que a sua palavra seja colocada em prática, assim como é feita no céu, também se faça aqui na terra. Lindo isso, né? Muito bem. Agora vamos para a segunda parte da oração dominical do Pai Nosso. Que aí, nessa parte, está entre os versículos 11 e 15, fala sobre o quê? As necessidades humanas, o pão, perdão dos pecados e a vitória sobre o mal. Olha lá no versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que vocês entenderam aqui? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você entende aqui que ele está pedindo muito mais que um pão nosso, que o alimento? Ele está ensinando que nós devemos buscar o quê? Aquilo que é essencial. Aquilo que realmente faz diferença para nós. Naquele momento. Não luxos, não coisas que não são essenciais. Jesus ensina aqui, quando a gente fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é que a gente peça para Ele o que é essencial para nós. Aquilo que faz diferença para nós. Olha isso. O discípulo de Jesus deve pedir o que precisa e não luxo. Pedir o que é necessário
para a sobrevivência dia após dia com moderação. Não é ficar pedindo um monte de coisa. Pede a vontade de Deus na sua vida. Pede que Deus te manifeste no seu coração o querer dele. Que você vai ver a diferença que isso faz. Você não vai ficar pedindo um monte de coisa. Você vai começar a pedir aquilo que realmente faz diferença para você. Bota isso em prática. Olha isso aqui, ó. Jesus ensina também a confiar em Deus para o nosso sustento diário e não se preocupar com o futuro ou o amanhã, pois Ele nos sustentará. Olha só, pão nosso de cada dia. Não é isso? Ou seja, Jesus ensina aqui o seguinte: vocês devem confiar em Deus, que Ele vai prover para você aquilo que você precisa para aquele dia. Entendeu? Vamos lá, continuando. Também ensina a humildade e reconhecer a dependência dele e aceitar o que Deus nos dá. Você, por acaso, já ficou triste por ter recebido uma coisa que você não queria? Depois você percebeu que aquilo faz toda a diferença para você? A gente precisa ter coração humilde. A gente precisa reconhecer de verdade o que Deus nos dá e o que nós precisamos. A gente precisa reconhecer que nós precisamos ter humildade quando a gente pede a Deus. Olha só, Jesus ensina que devemos ter humildade e reconhecer que nós dependemos dele para tudo. E de fato dependemos dele para tudo. Para o emprego dos seus pais, para a comida que você tem na mesa, para a roupa que você veste, pelo ar que você respira, pela saúde que você tem, tanto nesses dias que nós estamos falando sobre muitas pessoas enfermas com esse vírus, Covid. Deus te dá saúde. Isso não é uma bênção? É uma bênção. Vamos lá. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha aqui, ó. Quando pedimos perdão, reconhecemos que não há outra forma da nossa dívida ser cancelada. Veja bem. A não ser pela graça de Deus, pela graça dele. Jesus pagou o preço dos nossos pecados ao morrer aonde? Na cruz. Não existia outro sacrifício. Só podia ser o do Cordeiro perfeito. Jesus veio do reino dele. Virou homem. E cumpriu aqui na terra o que as profecias falavam. O que Deus sempre planejou desde o início. Morrer por mim e por você. Um preço que nem eu nem você podemos pagar. Morrer na cruz pelos nossos pecados. Pedir perdão é a única forma da nossa dívida ser cancelada, mas não por mim nem por você, mas pela graça de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. Olha lá. Nosso perdão ao próximo deve ser sincero. Quando você perdoa seu amiguinho, a sua amiguinha, precisa ser um perdão sincero. Não é aquele perdão que daqui a pouco você vai jogar na cara dele que ele fez aquilo que te chateou, não. Precisa ser sincero o perdão. E olha, alegre e generoso, não com espírito de soberba ou que jamais esquecerá daquele erro. Devemos mostrar ao próximo o amor de Deus que derrame em nossas vidas. Compartilhar com Deus aquilo que efetivamente tem feito para compartilhar com os seus amigos aquilo que Deus tem feito em você. A maior prova de amor do que você repassar esse amor que você tem recebido do Senhor. O perdão deve ser sincero, generoso, alegre, não com espírito soberbo, tipo, sou superior, eu vou perdoar você. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Ensina sempre humildade. Jamais esquecerá daquele erro. Devemos mostrar ao próximo o amor que Deus derrama em nossas vidas. Devemos perdoar os outros. Por quê? Por que nós devemos perdoar os outros? Olha lá. Deus ordena, sim. Deus manda que a gente perdoe os nossos irmãos. É uma ordenança. E nós precisamos ser o quê? Obedientes. O juízo pertence a quem? A vingança e o juízo. Quem é o juiz? Não sou eu nem você. O juiz perfeito e único é o Senhor. Cabe a Ele o julgamento, não a mim nem a você. Olha, devemos seguir o exemplo de Cristo. Humildade. A pessoa que nos machucou precisa da nossa compreensão e amor. Muitas vezes nós não sabemos como a pessoa está passando, o que a pessoa está passando, para cometer aquilo que nos machucou o nosso coração. Nós, além de perdoar, nós precisamos compreender
e amar essa pessoa. Guardar a raiva é besteira e perda de tempo. Perda de tempo. Guardar mágoa, cativar o coração. Que às vezes você fica preso naquilo. E aí você fica remoendo aquilo. Libera o perdão, meu amigo, minha amiga. Você vai ver como você vai ficar mais leve. Perdoar os outros nos traz paz. Lembra? Você vai ficar mais leve. Perdoar traz paz. Ao perdoar, também glorificamos a Deus. Também glorificamos a Deus. Versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que esse versículo nos ensina? A oração aqui aponta para o futuro. Ou seja, e não nos deixe cair em tentação. Não permita que nós possamos vir a cair em tentação. Aponta para o futuro e é um pedido natural para que aquele que é convertido, que não deseja pecar. Somente aquele que é convertido de fato, que tem Jesus no coração, não quer mais pecar. Pede força para o Senhor. Eu não quero mais pecar. Eu quero andar nos seus caminhos. Eu quero agradar o teu coração, Senhor. Então só aquele que tem Jesus no coração é capaz de pedir assim, ó, não nos deixe cair em tentação, não nos permita pecar. Aqui também diz que independentemente do que vier, provações, lutas, súplica para que Deus não permita que vacilemos e que continuemos juntos juntos a Ele e assim a nossa fé não fracasse. De novo, independentemente do que vier, das provações, das tentações, precisamos suplicar ao Senhor para que nós não possamos vacilar e nós não possamos enfraquecer a nossa fé no Senhor. O outro versículo, 14 e 15, que encerra essa passagem que nós estamos estudando hoje, fala assim: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A repetição aqui é basicamente uma repetição que nós vimos no versículo 12. Serve para enfatizar a enorme importância que a comunidade de discípulos seja uma comunidade perdoadora. Nós precisamos exercer o perdão, meu amiguinho, minha amiguinha. Precisamos ter uma vida de quem perdoa de verdade. E se quiser, perdoadora, se quiser que as suas orações sejam eficazes. Aquela pessoa que tem mágoa no coração não consegue orar. Aquela pessoa que não consegue perdoar não consegue orar. Está com muito rancor no coração. Libera o perdão. Uma forma de exercitar a nossa fé em Deus é o grande desejo e a disposição para perdoar. Ou seja, uma evidência daqueles que foram salvos, perdoados, é que eles perdoam. Olha que interessante. Uma evidência daqueles que são salvos são as pessoas que efetivamente têm na vida a prática de perdoar uns aos outros. Não existe salvação onde o perdão não está presente. Não existe salvação onde o perdão não está presente. Algumas aplicações da nossa aula de hoje. Devemos orar de forma sincera a Deus, não buscando o reconhecimento das pessoas e nem achando que podemos conquistar coisas pelo cansaço, ou seja, as vãs repetições. Nós precisamos orar com sinceridade. E com uma oração curta, mas sincera, vale muito mais que uma oração longa, sem sinceridade e com vãs repetições. Além de orar a oração dominical, ela deve ser modelo de oração, a ser seguido diariamente. Devemos pedir para que o nome de Deus seja reconhecido e louvado por mais pessoas. Devemos pedir que o reino de Deus seja ampliado e que mais pessoas sejam convertidas. Levar o evangelho. Pedir a Deus. Você pode ser um instrumento de Deus para a pregação da palavra. Você pode ser um instrumento de Deus para levar o amor que transforma. O amor de Deus através do sacrifício do Filho dele, Jesus Cristo.
Isso é uma grande mensagem de esperança, uma grande mensagem de transformação. Devemos pedir que a palavra de Deus seja cumprida por aqueles que são seus seguidores. Sim, eu, você, precisamos pedir para que Deus nos ajude, para que nossos pés não possam vacilar. Devemos pedir e reconhecer que o nosso sustento diário vem de quem? Das mãos de Deus. Humildade. É Ele que nos dá o sustento. Pensando que a nossa necessidade, pedindo apenas nossa necessidade, não os luxos. Lembram? Aquilo que efetivamente tem importância e faz diferença para nós. Devemos pedir perdão a Deus, pois pecamos diariamente. Também devemos perdoar quem nos ofende. E devemos pedir para que não mais caiamos em tentação. Isso basicamente é um resumo do ensinamento de Cristo sobre a oração dominical. Eu queria que vocês guardassem isso aqui. Queria enfatizar duas mensagens aqui, a mensagem cristocêntrica e a cosmovisão, que eu acho muito importante a gente ter isso sempre gravado dentro da nossa cabecinha e entender isso aqui. Veja bem, mensagem cristocêntrica. Cristo restaurou por meio da sua vida e obra nossa comunhão com Deus o Pai. Ele é o mediador perfeito, prefigurado lá, ou seja, já escrito, já mencionado no Antigo Testamento por meio dos sacerdotes e tudo que os envolvia. Os sacrifícios, o templo, em especial o Santo dos Santos, onde o acesso só era permitido ao sumo sacerdote diante do sacrifício expiatório. Jesus é o nosso sumo sacerdote para sempre. Para sempre. Com a sua morte, o véu, lembra que eu falei do véu? Que separava o santo dos santos dos santos? Se rasgou, nos dando acesso direto a Deus. Temos acesso ao Pai por meio da oração. Que privilégio! Lembra da música? Que privilégio! Ter a oportunidade de orar e falar com Deus. Cosmovisão, muito importante também. Veja bem isso aqui, ó. Isso aqui é importante para vocês gravarem. Vocês são juniores 1, tá? Já estão com 8, 9 anos, já estão com aquela cabeça já mais adiantada, não é isso? Então eu queria muito que vocês gravassem essa mensagem. No Éden, o homem conversava com Deus, lembra? Havia perfeita comunhão entre criatura e Criador. Com a queda, essa comunhão foi o quê? Quebrada. E necessitava de um redentor para restaurá-lo. Jesus é prometido. Na plenitude dos tempos, Jesus vem. No tempo certo, Jesus veio. Paga a nossa dívida diante de Deus pelo seu sacrifício, a crucificação, e restaura o quê? A nossa comunhão com o Criador. Ou seja, aqui Jesus restaura essa comunhão que antes existia. O sacrifício perfeito. Hoje temos acesso ao Pai por meio de quem? De Cristo. Por isso que no final da nossa oração, nós sempre colocamos assim, em nome de Jesus, em nome do meu único e eterno Salvador Jesus Cristo, em nome de Cristo. As orações sempre no final tem em nome de Jesus, porque Ele é nosso intercessor. E aguardemos o tempo em que desfrutaremos da sua presença para todo sempre, quando Jesus vier na sua segunda vinda. Muito bem, versículo para memorizar. É o mesmo da semana passada, é o mesmo da semana retrasada. Vamos lá? Todo mundo juntos? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus veio para servir. Jesus é servo. Se Jesus é servo, por que eu e você não podemos ser servo também? Se o nosso Salvador é servo, por que eu não posso ser servo? Servir ao meu irmão, ao meu próximo do lado. Se Jesus veio para nos servir, por que você também não pode servir? E dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Vamos lá, sem interrupção agora. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Muito bem? Memorizaram? Guardaram? Marcos 10, 45?
Vamos para a nossa atividade de hoje. É uma atividade que vai falar um pouco do que nós aprendemos hoje, certo? Então vamos lá, preste bem atenção. Você vai ligar aquilo que está nesta coluna com aquilo que está nesta coluna. Ok? Vamos lá. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. 11. O pão nosso cada dia nos dai hoje. 12. E perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esses são os versículos da oração dominical. Agora você vai ter que linkar com o que você entende que cada versículo desse quis dizer. Nosso perdão ao próximo deve ser sincero e alegre e generoso, não com espírito de soberba, ou que jamais esquecerá daquele erro. Devemos mostrar ao próximo o amor que Deus derrama em nossas vidas. Isso aqui está onde aqui? Você vai fazer um traço, ligando. O mesmo para aqui, aqui também diz que independentemente que vier aprovações de lutas, qual essa explicação aqui, depois eu vou mandar no zap do pai de vocês a imagem disso aqui, tá? Para que vocês possam fazer a correlação e me mandar para o WhatsApp, tá? É um privilégio chamarmos a Deus de Pai, somente cristãos tementes a Deus podem chamar a Deus de Pai. Isso aqui está onde aqui? Vamos ver se você aprendeu? Tenho certeza que sim, porque vocês são top. Juniorizum é top, essa turma está assim, só topzera. Então tenho certeza que isso é muito fácil isso aqui para você. Quando se pede que se faça a vontade de Deus, demonstra o coração moldado por Deus. Essa parte aqui está linkada aonde aqui? Qual desse? Aonde isso aqui se fala aqui? E Jesus ensina também a confiar em Deus para o nosso sustento diário. Olha que essa parte aqui, ó, está escrito aqui. Essa é a nossa atividade da semana. Eu tenho recebido poucas respostas de vocês. Eu tenho certeza que vocês são topzera. Então, eu vou mandar essa imagem no grupo dos pais, pede para os seus pais ajudarem vocês a fazer esse exercício e para mandar uma fotinho para mim com a relação que vocês fizeram aqui, tá bom? Para receber que vocês fizeram a atividade. Bom, com isso, nossa aula hoje foi um pouquinho mais longa, mas é um tema muito importante que precisava ser tratado com bastante profundidade para que vocês possam entender a importância que é uma vida de oração e uma vida correta de oração. Tá bom? Vamos orar para terminar? Vamos lá. Pai eterno, Pai querido, nossa oração agora, Senhor, é que nós possamos ter uma verdadeira intimidade contigo, Pai. Que a sua vontade, Senhor, seja a nossa vontade. Que nós possamos ter um coração perdoador. Que nós possamos aprender mais de Ti através da leitura da Tua palavra, Senhor. Ensina-nos, Deus, a ter um coração humilde. Ensina-nos, Deus, a pedir aquilo que efetivamente precisamos pedir de Ti. Não deixe nossos pés vacilem, Senhor Deus. Ajuda-nos a orar de uma forma que a nossa alma alcance a Ti e a nossa voz seja escutada por Ti, Senhor. Que não seja uma oração, Deus. Ensina a não orarmos, Deus, de forma repetitiva ou de forma impensada. Ensina-nos quando tivermos esse momento contigo, Pai, nós possamos efetivamente falar contigo, abrir nosso coração de uma forma correta, fazer uma oração que Tu se agrade, Senhor Deus. Muito obrigado por nossa vida. Eu Te agradeço, Senhor Deus, pela vida das nossas crianças que estão assistindo esta aula agora. Que Tu possas, Deus, estar visitando cada lar desse, Senhor. Aos pais, nos livra, Senhor Deus, de qualquer tipo de doença. Guarde nossa saúde, guarde nossa vida, Pai. Nós precisamos e dependemos de Ti. Nós oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado, porque você está assistindo a minha aula e tivemos essa oportunidade de estarmos juntos. Fica firme, já vamos voltar. Nós estamos com muita saudade, mas logo estamos juntos, tá bom? Um grande abraço, um beijão e até mais. Tchau!